Fala, lajeiros e lajeiras. E quando aparecem fissuras em cima da sua laje, depois de concretada, você sabe o que fazer? Então vamos lá, vem comigo que é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, pessoal, antes de falar qualquer coisa, eu quero contar uma história aqui para vocês. Um cliente uma vez nos ligou e pediu para a gente ir lá visitar a obra que ele tinha concretado a laje e depois disso a laje estava cheia de fissuras na parte de cima. E ele ficou muito preocupado. A gente chegou a perguntar se ele chegou a molhar a laje, ele disse que sim, os profissionais molharam bastante e tudo mais, mas que ele achava que tinham retirado os escoramentos muito breve, quer dizer. Então, ele acabou achando que isso acabou fissurando a laje. Então, a gente acabou indo lá visitar a obra. O que acontece? Lá na laje dele, a laje já estava concretada, realmente já tinha retirado a maioria dos escoramentos e a gente subiu lá para dar uma olhada. Ele acabou chamando o engenheiro, nos chamando, que somos o engenheiro da laje, chamou o engenheiro da concreteira, enfim. E a gente chegou lá, a laje tinha assim, e ela era cheia de fissuras assim. O que acontece com esse tipo de fissura aqui? Esse tipo de fissura o pessoal costuma chamar muito em obra de pé de galinha, que é aquelas fissuras que não tem muita direção, então ela vai para todo canto. Então, é normal isso acontecer em laje? Sim, isso é normal. Mas no caso dele, realmente estava um pouco exagerado. O que a gente pode levar em consideração que pode ter acontecido nesse caso? Estruturalmente falando, realmente não poderia ter acontecido nada, mas o concreto dele pode ter ido com uma brita com muito pó e isso pode ter gerado essa quantidade de fissuras exageradas. Ou então, ele pode acabar não ter feito a armadura de distribuição correta. E isso tudo pode ter afetado realmente a laje dele e acontecido isso. A preocupação do cliente é interessante porque a gente tem que dar esse suporte e tranquilizar ele quando o caso é mais simples. Mas aqui realmente foi alguma falta de armadura de distribuição ou foi alguma pó demais na brita, ou algum defeito no concreto. Então, a gente acabou tranquilizando o cliente, pois estruturalmente não iria afetar a laje dele. A gente chegou a concluir com um outro engenheiro. Por quê? Quando a gente fala de fissura estrutural, normalmente em laje treliçada, ela faz uma fissura em linha reta. Ela faz a fissura em uma direção só. E sempre, normalmente, em lajes biapoiadas, como a maioria utiliza, a laje está aqui, essa fissura aparece sempre na região de baixo. Nessa região de cima aqui, dificilmente causa fissuras estruturais, só em lajes grandes, onde tem muito momento negativo na ligação entre pilar e vigas. Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nisso e tranquilizar o cliente logo de primeira. Então, qual é a ação que você deve fazer aqui? A ação prioritária é cobrir a laje, impermeabilizar, fazer o contrapiso, enfim, proteger essa laje ao máximo, o mais rápido possível. Fazer logo o telhado para evitar que chuvas entrem com grande excesso na armadura e fique causando oxidação. Por que no caso, pode ter acontecido essa fissuração excessiva também aqui na parte de cima da laje? Pessoal, vamos entender aqui. A gente molha a laje depois de concretar, por quê? Porque ela necessita de uma cura mais lenta, retardando o pega da laje, ou seja, a laje ela esquenta muito, o concreto esquenta muito. E a água que existe dentro do concreto, ela vai evaporando conforme o concreto vai esquentando. Então a gente molha ela para justamente refrescar esse concreto e a água evaporar um pouco mais devagar.
Se o pessoal lá não molhou adequadamente, muitas vezes esse concreto evaporou muito rápido e causou essa quantidade de fissuras. Então, vamos lá, 3 pontos onde já citei aqui que podem ser que essa laje fissurou em cima. 1. O concreto com excesso de pó de brita. De pó na brita, desculpa. 2. Falta de molhar a laje. E 3. Falta de armadura de distribuição. São 3 pontos onde isso pode acontecer e assim, a laje perde sim um pouco da sua função estrutural, mas acaba que ela ainda consegue suprir bem as necessidades que ela precisa suprir normalmente. Então, assim, mesmo assim, vale a pena vocês terem muito cuidado com essa parte e, se caso acontecer, siga essa instrução de cobrir o mais rápido que vocês conseguirem. Essa é uma dica que eu dou aqui para vocês, que é muito importante e vai te ajudar muito quando um cliente te chamar com esse problema. Então, comenta aqui o que você achou, siga a gente no Instagram, curta nosso canal no YouTube e vamos melhorar a laje do nosso Brasil. Valeu!